Tem reparado que carregar os sacos das compras do supermercado parece mais difícil do que antes? Ou que levantar-se daquela cadeira mais baixa já não é tão simples? E aquela sensação de fraqueza, quase como se a nossa energia estivesse a esgotar-se mais depressa, mesmo em dias tranquilos? Não está a besta a imaginar coisas. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem exatamente o mesmo. É uma realidade dolorosa pensar que podemos estar a perder a nossa força, a nossa independência. Culpamos a idade, os achaques e resignamo-nos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força não tem tanto a ver com o número de velas no bolo de aniversário, mas sim com algo que está, ou melhor, que não está, no seu prato? E se o segredo para reconstruir essa força estivesse escondido num ingrediente simples que pode adicionar a quase tudo, até a sua massa preferida, tornando-a numa refeição que constrói músculo em vez de apenas satisfazer? Neste vídeo, vamos desvendar não só esse ingrediente, mas também outros hábitos simples e poderosos que o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais enérgico e mais capaz. E fique até o fim, porque o último ponto que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode ser a peça que falta no seu puzzle de bem-estar. Vamos começar por esse segredo que prometi, essa pequena mudança que pode fazer uma diferença gigante. Imagine a sua pratada de massa com um belo molho de tomate, um clássico, um conforto. Agora, imagine que com 2 colheradas de algo cremoso e suave, transforma esse prato de conforto num motor para os seus músculos. Não estou a falar de natas ou de molhos pesados. Estou a falar de algo como o queijo quark magro ou até mesmo um iogurte grego natural sem açúcar. Sei o que pode estar a pensar. Queijo na massa? Iogurte no meu refogado? Dê-me 1 minuto para lhe explicar. Depois dos 60, o nosso corpo entra num processo chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples. Começamos a perder massa muscular de forma natural e acelerada. É por isso que as tarefas do dia a dia começam a parecer mais pesadas. Os nossos músculos são como as paredes de uma casa. Se não continuarmos a pôr tijolos novos, as paredes começam a ficar fracas e a ceder. E qual é o material de que são feitos esses tijolos? A proteína. O problema é que muitas das nossas refeições tradicionais, embora deliciosas, são pobres em proteína. Uma sopa de legumes, uma massa com molho de tomate, uma salada simples, são saudáveis, mas não dão aos nossos músculos o que eles precisam para se manterem ou, mais importante, para se reconstruírem. É aqui que entra o nosso ingrediente secreto. O queijo quark magro, por exemplo, é uma bomba de proteína, mas quase não tem sabor. Quando o mistura no seu molho de tomate quente, ele derrete-se, tornando o molho mais cremoso e rico, sem alterar significativamente o sabor. De repente, a sua massa não é apenas hidratos de carbono, passa a ser uma refeição completa que está ativamente a trabalhar para manter a sua força. Pode fazer o mesmo com a sua sopa de legumes. Depois de pronta, no prato, junte 1 ou 2 colheres e mexa. A sopa fica mais aveludada, mais nutritiva e muito mais saciante. Começa a ver a magia? Não se trata de deixar de comer o que gosta. Não é preciso fazer dietas radicais nem comer bifes de frango grelhado a todas as refeições. Trata-se de ser mais esperto. Trata-se de enriquecer as refeições que já adora. Pense nisto. O seu pequeno almoço. Em vez de comer apenas uma torrada com manteiga, que tal barrá-la com este queijo e juntar umas fatias de banana ou uns frutos vermelhos? A diferença no final do dia, somando estas pequenas adições, é enorme. É a diferença entre sentir-se a definhar e sentir-se a revitalizar. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira, que me contou que o seu maior medo era deixar de conseguir carregar o neto ao colo. Sentia os braços fracos, as costas a doer. Começou com esta dica simples. Juntava queijo quark ao puré de batata, ao molho do caril e comia uma taça pequena com fruta ao lanche. Passados uns meses, enviou-me uma fotografia com o neto nos braços. A sorrir. Ela disse: "Não foi um milagre. Foi só aprender a dar ao meu corpo as ferramentas certas." E é exatamente isso.
O nosso corpo é uma máquina incrível, mas precisa do combustível certo para funcionar bem, especialmente nesta fase da vida. A proteína não é só para os jovens que vão ao ginásio. É, na verdade, ainda mais crucial para nós. É o que nos mantém de pé, independentes, capazes de abrir um frasco teimoso, de subir as escadas sem perder o fôlego, de brincar com os netos no chão e levantarmos-nos sem ajuda. Por isso, da próxima vez que fizer uma refeição, olhe para o seu prato e pergunte-se: onde estão os meus tijolos? Se a resposta não for óbvia, lembre-se deste truque simples e cremoso. É um pequeno passo que o seu corpo futuro lhe vai agradecer imensamente. Agora que já vimos como é fácil enriquecer as nossas refeições com um simples acréscimo de proteína, vamos olhar para outros tesouros que muitas vezes já temos na nossa despensa e que são igualmente poderosos. Falo das leguminosas, o nosso grão de bico, o feijão, as lentilhas. Durante anos foram a base da nossa alimentação, a carne dos pobres, como se costumava dizer. Mas com a abundância de outras coisas, fomos pondo-as um pouco de lado. E isso foi um erro. As leguminosas não são apenas uma fonte fantástica de proteína vegetal, são também ricas em fibra, o que ajuda a manter os nossos intestinos a funcionar como um relógio e a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de energia seguidos de uma quebra abrupta. Incorporá-las na nossa alimentação é voltar às nossas raízes de uma forma inteligente. Pense numa boa sopa de feijão ou numas lentilhas estufadas com legumes. São refeições que nos aquecem a alma e que, ao mesmo tempo, estão a fornecer ao nosso corpo aquela proteína essencial. Uma forma muito simples de as usar mais vezes é ter sempre uma lata de grão de bico ou feijão frade na despensa. Não tem tempo para cozinhar? Abra a lata, passe por água e junte a uma salada. Instantaneamente, transformou uma salada simples numa refeição completa. Outra ideia fantástica é fazer os seus próprios patês, ou hummus. Basta triturar o grão de bico cozido com um dente de alho, um fio de azeite, sumo de limão e um pouco de água. Fica uma pasta deliciosa para barrar no pão, em tostas ou para comer com palitos de cenoura. É muito mais saudável e nutritivo do que a maioria das manteigas ou queijos processados. A seguir, vamos falar de um velho amigo que durante muito tempo foi injustamente acusado de ser um vilão: o ovo. Lembra-se daquela conversa de que os ovos faziam mal ao colesterol? Pois bem, a ciência já evoluiu, e hoje sabemos que para a maioria das pessoas, o ovo é um dos alimentos mais perfeitos da natureza. É uma proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir músculo. Além disso, é barato, versátil e rápido de preparar. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, mexidos ou cozidos, dão-nos uma sensação de saciedade que dura toda a manhã, evitando que andemos a petiscar bolachas ou outras coisas menos saudáveis. Uma omelete com espinafres e cogumelos ao almoço ou ao jantar é uma refeição rápida, deliciosa e incrivelmente nutritiva. Não tenha medo do ovo. Ele é seu aliado na luta contra a perda de força. Mas de que servem todos estes tijolos se não tivermos os trabalhadores para os colocar no sítio certo? A comida é o material de construção, mas o exercício é o mestre de obras. E quando falo em exercício, por favor, não imagine halteres pesados ou corridas de maratona. Falo de movimento inteligente. O tipo de exercício mais importante para combater a sarcopenia é o exercício de resistência. É o que sinaliza ao nosso corpo para usar a proteína que comemos para construir músculo, em vez de a armazenar como gordura ou de a eliminar. Isto pode ser tão simples como levantar-se e sentar-se numa cadeira 10 vezes seguidas. Parece básico, não é? Mas está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos. São estes músculos que nos dão estabilidade, que nos permitem andar, subir escadas e evitar quedas. Outro exercício excelente é encostar-se a uma parede e fazer como se fossem flexões, mas na vertical. Empurre o seu corpo para longe da parede e volte a aproximar-se lentamente.
está a fortalecer os seus braços, ombros e peito. Pode até usar garrafas de água ou latas de feijão como pequenos pesos. Sente-se numa cadeira com a postura direita e levante as latas até a altura dos ombros, algumas vezes. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Mais vale fazer 10 ou 15 minutos destes movimentos simples todos os dias do que esgotar-se 1 hora inteira uma vez por semana. Este movimento regular diz aos seus músculos: eu ainda preciso de vocês, fiquem fortes. E quando combina isto com uma alimentação rica nos tais tijolos de que falamos, a magia acontece. Começa a sentir-se mais firme, mais estável, mais seguro dos seus movimentos. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que sentirmos-nos mais fracos não é uma sentença inevitável da idade. É um sinal do nosso corpo a pedir os materiais de construção certos. Vimos como é incrivelmente fácil transformar as nossas refeições favoritas, como uma simples massa com molho de tomate ou uma sopa de legumes, em fontes de poder para os nossos músculos, apenas com a adição de algo cremoso e rico em proteína, como o queijo quark. Falamos de redescobrir os tesouros da nossa despensa, como o feijão e o grão de bico, que nos dão força e ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. Relembramos o nosso velho amigo, o ovo, e percebemos que ele é um campeão da nutrição que merece um lugar de destaque no nosso prato. E claro, compreendemos que de nada adianta ter os melhores materiais se não tivermos os trabalhadores, ou seja, se não fizermos movimentos simples de resistência para dizer aos nossos músculos que continuam a ser precisos. Mas lembra-se que eu disse que tinha algo surpreendente para o final? A peça que muitas vezes falta no puzzle não se trata apenas do que comemos, mas de como o comemos. Muitas pessoas tendem a concentrar a sua maior ingestão de proteína numa única refeição, geralmente o jantar, com um grande bife ou um peixe assado. O resto do dia, comem uma torrada ao pequeno almoço e uma sopa ao almoço. O problema é que o nosso corpo não consegue armazenar e usar uma quantidade tão grande de proteína de uma só vez. É como tentar despejar um caminhão inteiro de tijolos na obra de uma vez só. Muitos vão ser desperdiçados. O ideal, e esta é a grande revelação, é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Um pouco ao pequeno almoço, um pouco ao almoço, um pouco ao lanche e um pouco ao jantar. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos, permitindo que eles se reparem e se reconstruam de forma contínua ao longo do dia. Por isso, aquela ideia de barrar a torrada com queijo quark de manhã, juntar grão de bico à salada do almoço, comer um ovo cozido ao lanche e depois ter o seu peixe ao jantar faz toda a diferença. É esta distribuição inteligente que otimiza a construção muscular. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana decida experimentar o truque do queijo quark na sua sopa. Na próxima, pode tentar incluir ovos no seu pequeno almoço 2 vezes. Pequenos passos consistentes levam a resultados enormes. Trata-se de se sentir mais forte para desfrutar da vida, para ser independente, para brincar com os netos, para viajar, para fazer tudo aquilo que lhe dá alegria. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Talvez já tenha os seus próprios segredos para se manter forte e ativo. Partilhe conosco nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda-me a perceber que este conteúdo é importante para si. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder mais dicas e conversas como esta, para vivermos os nossos melhores anos com saúde, energia e muita felicidade. Lembre-se, a idade é apenas um número. A força essa é uma escolha que podemos fazer todos os dias no nosso prato e nos nossos movimentos. Um grande abraço e cuide-se bem.